Vivian e hoje nós estamos aqui dando continuidade a uma série de devocionais baseados no plano bíblico anual da Igreja Nova Vida de Piedade. Esse recorte histórico que nós estamos estudando essa semana é um dos mais importantes porque ele conta as histórias, as experiências e os milagres vivenciados por um dos profetas mais importantes da Bíblia, que é o profeta Elias. Então, no capítulo 18, por exemplo, nós vemos a questão dos profetas de Baal, a humilhação dos profetas de Baal, Elias reconstruindo o altar do Senhor e o fogo descendo. Nós vemos a questão da seca de 3 anos sendo finalizada e no último capítulo, em 2 Reis capítulo 2, nós conseguimos ver Elias subindo aos céus com os cavalos de fogo. Então essa é uma parte da Bíblia extremamente interessante e rica que fomenta a nossa fé. Porém, essa semana nós vamos estar tratando de um capítulo específico, que é 1 Reis, capítulo 21, que fala sobre a vinha de Nabote. Na Bíblia, quando se fala de Nabote, você não vê nada extremamente especial em Nabote. Não falam que ele é um homem extremamente formoso, que ele é um homem extremamente inteligente, nada. Só fala que ele possuía uma vinha. E essa vinha, ela ficava próxima ao palácio do rei Acabe. E Acabe, a Bíblia o tempo todo fala que Acabe ele era um homem profano e que fazia as coisas mais perante aos olhos do Senhor. Acabe, ele olhou a vinha e ele a cobiçou, ele queria fazer uma horta naquela vinha, o que, a princípio, não é nada demais. Acabe foi lá e negociou com Nabote da mesma maneira que nós faríamos caso nós desejássemos qualquer coisa que pode ser comprada. Ele foi, tentou comprar a vinha de Nabote, Nabote não quis, ele quis trocar por outras vinhas que o rei Acabe já tinha, que eram vinhas muito melhores do que a vinha de Nabote, e mesmo assim Nabote não vendeu e não trocou, porque essa vinha era uma vinha de herança, era uma ancestralidade, era algo que estava na família de Nabote, gerações e gerações. Após a negativa de Nabote, Acabe voltou para o palácio e ficou triste, abatido, deixou de comer, foi deitar e, chegando em casa, a rainha Jezabel, ela olhou pro seu marido e perguntou: por que você está abatido? Por que você não está comendo? E a resposta que Acabe deu foi: porque o Nabote não vendeu, por conta do que ele falou, e não vendeu para mim a vinha. Nessa história, nós conseguimos identificar 3 tipos de pessoas que nós temos que não só identificar, mas também sermos nabotes. O primeiro, Nabote, independentemente do que aconteceria dele negar o rei, ele não vendeu a sua herança. Nós somos filhos de Deus no momento em que nós aceitamos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nós somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus, por meio do sacrifício dele, por meio de nós termos aceitado ele. No momento em que as coisas da vida, os prazeres, as tentações tentam comprar as nossas heranças, tentam negociar as nossas heranças, nós temos que ser como Nabote, firmes, e não vendê-la e nem negociá-la. O segundo tipo de pessoa que nós vemos no caso da vinha de Nabote é o rei Acabe. Primeiro, ele é um homem extremamente ingrato. Ele era o homem mais poderoso do reino por ser o rei e ele poderia, no estalar de dedos, ter tudo, absolutamente tudo que ele queria. Mas por não ter a vinha de Nabote, que era a coisa que naquele momento ele mais desejava, ele deixou de comer, ele ficou de cama, ele ficou triste. E nós muitas vezes temos essa posição. Quando nós não recebemos algo que nós queríamos da parte de Deus, ou até mesmo coisas simples do dia a dia, nós não nos abatemos. E nós não podemos ser como o rei Acabe. Nós precisamos ser maduros espiritualmente e não ter esse tipo de postura. A segunda coisa que Acabe nos ensina é que nós não devemos ser mal influenciados, ser influenciados por más pessoas. Jezabel instigou o rei Acabe, questionou por que ele estava assim e simplesmente ela virou para ele e falou assim: você não é rei? E ela criou estratagemas, ela criou estratégias, ela criou meios extremamente imorais, extremamente malignos para que o seu marido, o rei Acabe, conseguisse a vinha que tanto desejava. Ela inclusive matou
Nabote para conseguir o que ela tanto desejava. E isso nos mostra uma coisa muito importante. O nosso galardão, ele vem do Senhor. E apesar de Acabes e Jezabéis conseguirem sim alcançar os seus objetivos aqui na terra, eles vão ter, na Bíblia mostra o tempo todo um princípio, que é o princípio do plantio e da colheita. O que eles plantam, eles vão colher. E, consequentemente, o nosso posicionamento perante a Acabes e a Jezabéis também vai seguir no mesmo princípio da colheita, do plantio e da colheita. O capítulo 21 de 1 Reis traz alguns princípios extremamente importantes para a nossa caminhada cristã. O primeiro é que a nossa herança, ela não é negociável, ela não é vendível, ela não é trocável. O segundo é que nós temos que sempre ser gratos pelo que nós temos e nós não devemos ser como o rei Acabe. O terceiro ponto é que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas com quem nós andamos e as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós estamos com muitas Jezabéis, essas pessoas, querendo ou não, elas vão influenciar a gente na nossa caminhada cristã. Então, tanto no seu relacionamento no trabalho, com amigos e até mesmo a nível de namoro e casamento, nós devemos pensar muito bem e apenas nos unir com pessoas que também são de Deus ou pessoas que têm caráter, porque no mundo nós não vamos conseguir ficar 100% do tempo com pessoas que são cristãs, mas a gente precisa estar com pessoas que também têm um caráter alinhado com os valores de Deus. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem: não venda e não negocie sua herança. Espero que você tenha gostado, espero que essa mensagem tenha ministrado ao seu coração da mesma maneira que ministrou na minha, e eu convido você para que na próxima semana você esteja vendo o nosso devocional, mas também esteja junto com a Igreja Nova Vida de Piedade, lendo e ouvindo os devocionais do Plano Bíblico Anual. Tchau, tchau!